acho que assim, nas faculdades, né, já tinha essas informações. Eu acho que não tinha chegado no campo ainda. É um nutriente que geralmente é negligenciado. Geralmente quando você faz o balanço lá dos foliares que a turma comprou para aplicar, você sempre vê ele e o molibdênio, né? Em baixas concentrações ali que não chega nem o mínimo ali para a gente atingir 70, 80 sacos. Então fica muito dependente do solo, da chuva. E aí eu queria entrar nesse aspecto agora. Por que a gente tem que entrar com zinco na folha? É porque geralmente não tá sobrando no solo, está faltando, né? Então por que os nossos solos são deficientes de zinco, né? E o que os manejos que a gente faz que, vamos falar assim, piora ainda mais isso, né? Matheus, assim, isso eu lembro muito bem do professor Antônio Carlos Mota, porque nas aulas que a gente fez da FPR foi a primeira coisa que se trabalhou, né? Era solo, aquelas reações todas, absorção específica, não específica, mas material de origem. Né? Material de origem, nós, infelizmente, vamos pensar a média do Brasil, são duas coisas. Primeiro, nós temos um material de origem muito ruim e nós somos um clima tropical. Mesmo que seja lá no sul, que é um subtropical, mas não é nem perto de um temperado, que é mais calor. Então, o intemperismo de milhões de anos, né, acabou que nosso solo foi perdendo e perdeu os nutrientes, né? Foi embora, lixiviou, né? Aquela história, tá no mar, tá em algum canto então, aí. Naturalmente não tem. Né? Ou vamos pensar, quando um solo que é origem de basalto, por exemplo, beleza, um pouco melhor. Né? Que são aí esses solos mais argilosos do sul. Né? Mas automaticamente também não tem boro, né? Não tem, é muito difícil. E nós aqui, por exemplo, nós somos de arenito, que daí já não tem nada mesmo. Nada de nada? Nada de nada. Né? É que nem a gente brinca lá, que tu falou, né, João, agora há pouco lá. Quando aumenta o pH de 1 ponto, são 100 vezes, né? Exato. Vamos lá. Nós temos 0,5 de zinco. Não muda praticamente nada o negócio alterando o pH. Pode até aumentar a 100 vezes no sentido assim, mas ainda é muito pouco perante o negócio, né? E ainda nós estamos falando que aumenta pH, nós estamos diminuindo a quantidade de zinco no solo, né? Ou disponível para a planta. E tá? cada um sofre com as suas peculiaridades, né? Você comentou que o pessoal do sul às vezes tem um pouco mais de zinco, só que temperaturas abaixo de 10 graus Celsius, o zinco também fica insolúvel. Então o pessoal que planta milho lá no sul também sofre um pouco com carência de zinco, mas devido à baixa temperatura, né? Perfeito. Então, aqui no Cerrado nós perdemos porque não tem, né? Então já descobri 3 pontos principais. Então naturalmente já é baixo, a gente aumenta pH porque a gente quer disponibilizar fósforo, potássio, o cálcio, magnésio. A baixa temperatura indisponibiliza. E o terceiro ponto, eu acho que é as interações que acontecem com os outros nutrientes, principalmente o fósforo, né, João? Aí se você puder explicar um pouquinho dessa interação fósforo e zinco ali. Porque quando você sobe o pH, você diminui a disponibilidade de zinco. E em contrapartida, você aumenta a eficiência do fósforo. E aí essa junção de zinco com fósforo tem a formação de fosfato de zinco, que a planta não absorve, né? Que precipita. E aí a planta não consegue absorver. Então, o zinco, ele perde. Vamos falar assim, tem muita gente dando porrada nele ali e diminuindo a disponibilidade dele, né? E quando a gente pensa em altas produtividades, igual o Leandro comentou, 240, 250 gramas indo para os grãos, mas a fisiologia da planta, então é um micronutriente que tranquilamente nós podemos fazer o aporte dele via folha, sem problema nenhum. E eu acho que essa correlação com o fósforo é muito interessante que o Matheus puxou, João. Porque, vamos lá, são duas coisas que estão ligadas, na minha verdade, o excesso, no meu pensamento, o excesso de fósforo. O primeiro, então, diretamente, né, ligado, porque, por que ele não liga com o cálcio? Por que ele não liga com o manganês? Porque os nutrientes, eles têm, as preferências de acordo com a parte química dele, né, de eletronegatividade, aquela história toda de cargas. Por que o cobre absorve na matéria orgânica? Por que não é o zinco? Né? Por que o chumbo? Por que é o cádmio? Né? São características químicas que eles têm, que é isso que acontece. O fósforo, em excesso, ele vai ligar com o zinco, vai formar um fosfato, vai precipitar. E daí, de novo, por que há tanta importância nesse excesso de fósforo? Além disso, nós sabemos lá pelo professor Kakimaki que diminui micorrizas. Perfeito. Onde tem muito fósforo, a planta não faz simbiose. E a gente tem um dado lá que mostra que, depende se é milho, alguma coisa, de 25% a 50% do zinco, do cobre, né, e do zinco, às vezes é suprido pela absorção através de micorrizas. Pela interação, e quando a gente tem excesso de fósforo,
a planta não faz, ela não é burra, né? Pra que ela vai fazer associação com micro-risco? Ela tem que gastar energia se o fósforo tá tudo na boca dela. Entende? Então, e aí vem Dá comida pra preguiçoso? Pra quê? Você tá ali, tu tá com o prato de comida, ó, não vai acontecer isso, né? Então falta zinco nesse sentido. E daí, se a gente pensar um pouquinho, sabe que não dá pra nós pensar, fazer uma correlação? Beleza. Se nós precisamos de zinco pra fazer triptofano, pra fazer auxina, pra ir pra raiz e mandar produzir raiz. Tá, vamos pensar. Então, por que será que a planta, de repente, por que o excesso de fósforo faz que a gente não consegue regular uma planta? Será que não está ligado no zinco? Se nós aumentar, vamos lá, porque diminuiu a auxina. Se diminuiu a auxina, produziu menos a raiz. Se produziu menos raiz, produziu menos citocinina. Então o desbalanço aconteceu, ficou a parte, vamos pensar, o potencial lá de auxina, tem um outro nome agora, não me vem na cabeça, que esse balanço faz com que a planta vegete mais. Será que é o excesso de fósforo ou é a deficiência de zinco que está causando pelo excesso de fósforo, pela baixa produção de auxina? Né? Então talvez tenha uma ligação aí nessa história, né? E eu acho que vale a pena pensar, né, nesse fósforo aí quando a gente tem excesso, né? E tem muitas lavouras no Brasil hoje que tem, e tá ligado a isso, né? Show de bola. Eu acho que conseguimos resumir os grandes gargalos ali do zinco no solo e ficou clara a importância de fazer o aporte via folha, né? E entrando mais nesse tópico do via folha, eu queria só de maneira geral que nós comentássemos os estágios que são importantes para a planta o zinco, né? Então, no começo ali no enraizamento, depois no pegamento floral, depois no enchimento de grãos, quais são as principais fases ali da soja que a gente precisa aportar esse zinco de maneira mais intensa, vamos falar assim, né? Matheus, o zinco hoje, assim como todos os micros, né? Nós precisamos deles o ciclo todo. Mas quando você pega esses trabalhos mais novos na literatura, eles têm uma divisão bem interessante que é assim, ó, zinco e cobre, você faz 40-60. 40% antes do reprodutivo e 60% depois do reprodutivo. Quando você pega manganês e níquel, já é o contrário. 60% antes do reprodutivo e 40% depois do reprodutivo. Esses são mais ou menos o balanço dessas cultivares mais novas. Mas nós precisamos dele o ciclo inteiro. Aí dá para fazer essa divisão. Eu gosto muito de trabalhar nesse sentido. Então, se você tem 1.000 gramas para colocar de manganês, coloca 600 gramas até o R1 e depois as 400 até o final do reprodutivo. E aquele zinco no finalzinho ali para melhorar a questão de nutrição de sementes, quem é sementeiro e tal, faz toda a diferença também, né? Para você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí, para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Muito conteúdo, com muita qualidade e bora pra lida.